Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu vou nesse vídeo de hoje aqui falar sobre relacionamento, tá? É uma mensagem tanto para homem quanto para mulher, mas mais especificamente para mulher. E durante o decorrer aí do vídeo eu vou explicar o porquê, tá? É um vídeo aí que eu pretendo falar aí, um vídeo bom aí, 1 hora aí, tá? Então eu espero que quem estiver assistindo goste, que de alguma maneira seja edificado. Se você não gostou de alguma coisa, faça com o apóstolo Paulo. Examina tudo, retém o que é bom, ok? Não sou o dono da verdade, mas eu preciso falar sobre isso, né? Pontuei aqueles 2 pontinhos ali, daria para destrinchar um pouco mais, mas eu coloquei resumido ali só para não me perder. E é como eu falei, examine tudo, retenha para você o que é bom. Espero que esse vídeo possa te edificar de alguma forma, porque eu vou falar sobre o relacionamento dentro da igreja, do ambiente cristão, ok? Então a primeira coisa que eu queria falar, pessoal, essa mensagem é mais para as mulheres. E com o decorrer do vídeo, as mulheres vão entender o porquê, né? Se tiver mulher ouvindo meu vídeo aí, vai entender o porquê, tá? E você que é homem que está ouvindo, que pertence a alguma igreja, pode pegar esse vídeo e mandar para as meninas da tua igreja, ok? Então é o seguinte, pessoal, a primeira coisa que eu queria pontuar nesse vídeo é sobre o joio e o trigo, ok? Por que eu estou falando, fiz questão de fazer esse vídeo? Primeiro porque eu considero que é algo muito importante na vida do cristão. Duas coisas determinam muito a tua vida. Uma, o tipo de emprego que você vai trabalhar e o tipo de pessoa com quem você vai casar. Isso aí, meu irmão, vai determinar muita coisa na tua vida. Ok? Isso aí vai definir muita coisa na tua vida, né? Muita coisa que você vai passar a viver vai ser ancorado nessas tuas 2 decisões na tua vida. Então você precisa acertar muito bem o trabalho que você vai escolher para trabalhar para sempre e a pessoa com quem você vai conviver para sempre no casamento. Isso é muito importante, ok? Porque dali vem tudo, vem todas as outras coisas na vida. Beleza, pessoal? Então, eu queria falar sobre o joio e o trigo, baseado, pessoal, tudo isso dos meus quase 8 anos de ministério, né? Vocês veem eu falando vídeo aqui, fazendo umas zoeiras às vezes e tal, mas eu tive um ministério de 8 anos, pessoal. Eu fui um diácono, atuei quase que como um líder de jovens, né? Ajudei junto com o meu pastor na época, que agora está em Portugal, na época que eu fui envolvido com essa igreja, né? Eu ajudei muito jovem, discipulando e pregando a palavra, porque a palavra ela gera fé, mas o discipulado gera doutrina, né? Então são 2 coisas diferentes que fazem parte da vida cristã e o mundo precisa disso hoje, principalmente o Ocidente, que está totalmente perdido nessa questão de valores, de princípios que se perderam completamente, porque isso é um projeto para destruir o relacionamento entre o homem e a mulher, para que exatamente através desse projeto não hajam casamentos, não hajam mais família. Isso faz parte de uma destruição do Ocidente, ok? Você destrói a família, você destrói a juventude através do exagero da vida sexual, da promiscuidade, e você destrói a família. A família é a base do Ocidente, a família é a base do capitalismo. Só que eu não vou falar de guerra cultural agora, ok? Eu vou falar sobre relacionamento cristão. E essa mensagem é mais para as mulheres. Por quê? Porque na minha vida cristã eu ajudei muita mulher a abrir os olhos para muita coisa. Ok? Por quê? Porque eu sou um cara polêmico, eu sou um cara que eu não sou político. Eu falo a verdade, meu irmão. Eu tenho um ministério de profeta. E ele fala a verdade. Ele fala aquilo que Deus manda ele falar. Ah, mas o profeta no Antigo Testamento? Não, pessoal. Existem 5 tipos de ministério na igreja: apóstolo, pastor, evangelista, mestre e profeta. Ok? Se eu não me engano, são esses 5 aí. Se eu não repetir algum aqui. Ok? Então, eu tenho alguns desses aí. O mestre, por exemplo, quer saber ensinar a palavra, né? E o profeta, que é aquele cara que fala aquilo que Deus colocou no coração dele para aquele momento, para um determinado público.
Normalmente são coisas muito específicas. Então eu não vou deixar de falar aquilo que Deus coloca no meu coração. Ok? Então, pessoal, a mulher dentro da igreja, a mulher que está se consagrando, que está se santificando, ela tem uma tendência a ser uma pessoa carente. Por quê? Porque a mulher ela é muito mais emocional que o homem. O homem ele é mais racional, né? Isso já é sabido. A mulher ela é mais emocional. E como ela se preserva no ambiente cristão, eu vou evitar falar igreja aqui porque isso aqui é para qualquer ambiente. Como ela se preserva para não se envolver com qualquer homem, para não ficar aí com coisa casual, relacionamento casual, né? Ela tem um propósito de se santificar, né? Que não é se envolver de qualquer forma com qualquer pessoa, mas é viver uma vida de santidade, fazer aquilo que é certo. A tendência é que ela fique carente, né? Querendo alguém. Ora, meu Deus do céu, isso é normal. Só que o problema desses ambientes cristãos é que o joio, pessoal, a Bíblia ela fala que o joio está junto do trigo, sabia? E sabe qual é o mais interessante? É que o joio ele é igualzinho o trigo. A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que o joio e o trigo eles são muito parecidos. Então não compete a alguém a retirar o joio do trigo, porque a Bíblia fala que eles serão retirados, separados no dia do juízo final. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. E no meu decorrer dos meus quase 10 anos aí de ministério, pessoal, eu vi muito isso dentro desses ambientes. Vou ser bem sincero nesse vídeo para vocês. Eu já vi de tudo que vocês possam imaginar, pessoal. E eu vi muito lobo infiltrado. Eu vi muito lobo infiltrado entre as ovelhas. Tanto homem que entrava com maldade no ambiente, às vezes cristão, porque ali tinha as meninas ali, como mulher também que entrava com maldade, porque às vezes o ambiente que ela entrava era de homens, por exemplo, com dinheiro. Então ela já entrava ali para garantir a aposentadoria dela. E dos homens, eram homens cheios de malícia, que muitas vezes nem estavam convertidos de verdade, mas se aproveitavam da carência de determinadas irmãs dentro da igreja, porque elas eram mais fáceis. Eu já vi homem falar isso pra mim. Eu gosto de pegar algumas meninas da igreja porque elas são carentes, elas são mais fáceis. E eu como líder, aquilo me ofendia. E eu falava isso para as meninas. Tomem cuidado. Tenham discernimento com esse homem que está chamando você para sair, que está te convidando. Tenham discernimento, que às vezes só quer te usar. E é disso que eu vou falar nesse vídeo inteiro aqui. Então, pessoal, vocês precisam entender o seguinte. Meu microfone caiu aqui. Vocês precisam entender o seguinte. O namoro, ele não é bíblico. Não existe namoro na Bíblia. Os homens, antigamente, eles viam a mulher, achavam ela bonita, conversavam e tomavam para a mulher. Tomavam como suas mulheres. O que a gente vai ver no Novo Testamento é um noivado. Noivado tinha, que era uma tradição judaica. Até aconteceu o casamento judaico, né? Jesus, quando ele transformou a água em vinho, ele estava numa festa de casamento de um amigo dele judeu. Então, o noivado e o casamento é encontrado na Bíblia, o namoro não. O namoro é um mecanismo da sociedade moderna para facilitar a aproximação social entre duas pessoas. Quando você começa a namorar, você tem uma maior aproximação daquela pessoa e isso vai aumentar o teu nível de intimidade, mas o que a mulher de Deus precisa pensar é que você só pode permitir um homem entrar na sua vida se este homem que está entrando na sua vida, você vê ele como um possível marido. Caso contrário, você corre o risco de estar trazendo para a sua vida maldição e muitas dores para você muito em breve. Então é muito sério o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Nunca falei disso aqui. Por quê? Porque eu sei que independente de quem vai ouvir, vai te edificar.
Então o namoro ele não é bíblico. Quando você namora, você tem que entender que você não tem autoridade sexual para tocar no corpo daquela pessoa. Então o homem, quando ele entra no ambiente cristão, as meninas daquele ambiente precisam entender qual é o motivo daquele homem estar querendo se encontrar com ela, sair com ela, namorar com ela. Porque o namoro não pode ter relacionamento sexual. Isso é fornicação. O namoro cristão, ele é um namoro baseado em um propósito de Deus. Quando a mulher permite um homem entrar na vida dela, ela já vê nele a possibilidade de um casamento. Então, um homem entrar na vida de uma mulher cristã não pode ser preocupado com a parte carnal. Tem que ser um namoro, um relacionamento baseado em um propósito cristão. Houve uma afinidade, houve uma atração, porque isso é a primeira coisa que acontece, né? Você sente uma atração pela pessoa, rola uma afinidade, opa, aqui dá para rolar alguma coisa. Aí vocês se conhecem e chegam na possibilidade de um namoro. Quando esse namoro começa, a mulher de Deus, ela precisa entender que esse namoro tem que ser baseado num propósito com Deus. Então, quando você permite um homem entrar na sua vida para se tornar o teu namorado, esse homem, você tem que ter um propósito com ele e com Deus. Você já tem que namorar pensando na possibilidade de que você vai casar com ele. Caso contrário, você está correndo o risco de se abrasar, de ter um relacionamento casual, sexual, que é pior ainda, e terminar um relacionamento que vai te trazer muita mágoa, muito sofrimento, desnecessariamente. Então, namoro cristão é namoro de propósito, é namoro em que você vê naquela mulher, o homem, quando ele chama uma mulher para sair, no ambiente cristão que ele está frequentando, a mulher precisa entender: esse homem me vê como uma esposa para ele? Ou ele está fazendo isso porque ele está desesperado e ele está com uma vontade de ter um relacionamento sexual comigo no namoro? As mulheres precisam tomar cuidado com os determinados tipos de pessoas que frequentam os mesmos ambientes cristãos que elas frequentam. Quando eu falo isso, pessoal, não me coloco como santarrão, como sacrossanto, como superior a ninguém. Mas eu não vou deixar de falar aquilo nos meus 8 anos de ministério que eu aprendi durante toda a minha vida como líder. A mulher precisa ter discernimento. Homem de Deus não chama a metade das irmãs do ambiente onde ele convive para sair. A pior coisa que tem para uma irmã de Deus que está no ambiente cristão é: amiga, eu tenho uma coisa para te contar. O fulano de tal, ele me chamou para sair. Aí a amiga dela fala assim: é, legal, ele me chamou também. Isso é feio, né, pessoal? Isso é uma coisa feia, né? Pessoa desesperada, não tem propósito. Tanto para homem isso pega mal, porque é aquele cara que parece que ele está ali na maldade. É isso que eu estou falando para vocês, queridas. Tenham discernimento das coisas. Ou aquela mulher também desesperada. Porque o homem, tanto o homem quanto a mulher, principalmente nesse contexto hoje dos aplicativos de encontro, dessa sociedade vazia que a gente está vivendo, as pessoas não têm mais uma sensação de que elas são exclusivas na vida de alguém. Você já percebeu isso? Que você hoje em dia sente que você não é mais exclusivo. Porque essa mesma pessoa que está falando contigo pode estar falando com mais 3, 4, 5 no Instagram, mais 10 no WhatsApp. Então você nunca tem aquele sentimento de que você é uma prioridade, de que você é uma pessoa especial para aquela pessoa. Então todo homem desesperado no ambiente cristão e toda mulher desesperada no ambiente cristão, tanto o homem quanto a mulher que está recebendo um convite, uma oportunidade para se aproximar daquela pessoa, tem que acender o alerta vermelho. Tem alguma coisa de errado. Porque eu vou dar um exemplo por mim. Se eu começo a investir numa mulher no interesse de namorá-la e ter um compromisso cristão com ela, primeiro que eu já vi que ela tem a possibilidade de ser a minha esposa. Porque senão eu estou namorando ela por quê? Hein, minha querida?
Você tem que ter o entendimento de que esse irmão, ele quer me namorar pra quê? Porque tem muito homem que ele tá cansado de passear na mão do diabo no mundo e ele quer pegar as irmãzinhas dentro da igreja para ele fazer as mesmas coisas que ele fazia com as irmãzinhas no mundo. Relacionamento casual, sexual. Usar. Às vezes vai namorar 1 mês, 2 meses ali, vai fazer tudo o que quer e depois vai jogar fora dizendo, eu estava confuso, não era bem isso que eu queria. Se para você, irmã, isso está tudo bem, é problema teu com Deus. Mas eu não posso deixar de te falar o seguinte, acenda o seu alerta. Você, mulher cristã, que frequenta um ambiente cristão, converse com as outras irmãs se tem algum irmão atirador, né? Que está investindo em todas, né? Investiu foi pouco. Ou seja, o único pecado dele foi amar demais, né? Ele amou demais. Tenha discernimento desses tipos de homens que se infiltram dentro desses ambientes, passando uma ideia de espiritualidade, quando na verdade é lobo, é joio. Eu vi isso na minha vida. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Olha, eu era dessa igreja, como eu falei para vocês, eu já pertencia a algumas igrejas, mas teve uma que eu fui e que eu construí o ministério, que eu preguei, que eu dei discipulado para mais de 30 jovens, eu tinha uma galera comigo, que eu ajudei muita gente. Eu fui boca de Deus na vida de muita gente. Graça e glória ao Senhor Jesus por isso. E uma vez a gente conheceu lá um rapaz que estava frequentando o culto jovem, que era metido a dentista, né? Metido a, eu sou um cara bem resolvido e tal. Aí uma vez ele chegou para um dos irmãos nossos ali da reunião, sabe o que ele perguntou para ele? Cara, me fala uma parada aí. Qual dessas mulheres aí é virgem? Ele queria tirar a virgindade de uma menina ali da igreja. Provavelmente ele ia dar uma de romântica, eu sou um homem de Deus, me namora, ela ia namorar ele, com a malícia que ele tem com as mulheres do mundo, ele ia tapear ela só para levar ela para a cama para fazer o que ele queria. De repente tirar a virgindade de uma mulher dessa, isso é demônio, meu irmão. Esse cara está sendo usado por espíritos, que é para profanar uma mulher virgem. Somente no prazer de tirar a virgindade da mulher. Isso é demoníaco, meu amigo. E minha irmã, você precisa ter cuidado com esse tipo de pessoa. Ter discernimento. Se os tipos de homens que estão no ambiente cristão que você está tendo esse tipo de comportamento, que é o comportamento desesperado. Isso tanto para homem quanto para mulher. A pessoa que Deus tem para você, eu não acredito em alma gêmea, não acredito que a alma gêmea seja uma coisa bíblica, mas a pessoa que Deus tem para você é uma pessoa exclusiva, é uma pessoa guardada. É uma pessoa que ela vai encontrar em você características que para ela, você é uma pessoa exclusiva para ela, você é uma prioridade para ela. No máximo que pode acontecer ali, é ele ter interesse em 1, 2 pessoas ali. Agora, se ele tem interesse em 3, 4, chama todo mundo no privado, tá atirando para tudo que é lado, irmã, tome cuidado, conversem entre vocês a respeito da conduta dos rapazes no ambiente cristão que você frequenta. Que isso vai te evitar de muitos enganos, de você não cair nas garras desses lobos que estão cansados de relacionamentos casuais no mundo e entram nesses ambientes de igreja para pegar aquela menina carente que está se guardando para um homem certo e ela cai num laço do inferno do diabo. Tenha discernimento, mulher de Deus. Não haja por carência. Tenha cuidado com a tua vida. Se for para se envolver num namoro só por namorar, fica em santidade. Porque o namoro, pessoal, ele não é bíblico, volto a dizer. Então, no namoro, o beijo de língua, o beijo acalorado, ele é uma preliminar. A mulher, ela tem uma alteração sexual quando ela começa a beijar um homem que ela ama, que ela gosta, que ela tem atração. Ela tem uma alteração, né? Ela sabe o que acontece com ela quando ela está ali no momento. E o cara também. O cara também sofre uma alteraçãozinha ali, não sofre? Por que sofre? Porque o teu corpo,
ele está entendendo o seguinte: opa, chegou a hora. Opa, não chegou a hora. Porque você não pode ter um relacionamento sexual no namoro. Você não está casado com essa mulher, meu amigo. E querida, você não está casado com esse homem. Você não tem autoridade sobre o corpo dessa pessoa. Se você tiver um relacionamento sexual, você está em fornicação. E o namoro, quando ele não tem propósito em Deus, isso acontece. Aí sabe o que você está atraindo para a tua vida? Primeiro, que sem santidade tu vai para o inferno. Ok? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E segundo, eu vivi isso na minha vida. Todas as vezes que eu estava em algum relacionamento cristão, que eu me acalorava um pouco mais, que o negócio passava... Não estou nem falando de relacionamento sexual, hein? Mas que a coisa ficava mais quente, que a mão, que o beijo ficava uma coisa mais quente, eu sentia um peso. Eu sentia um peso na hora. Uma energia, uma coisa ruim. Um espírito, muitas vezes, de ciúmes que toma posse do coração do homem e da mulher. Ou seja, você está atraindo para um namoro que era para ser uma bênção nas mãos de Deus, você está atraindo maldição para o teu relacionamento. Então, o namoro, ele não pode ser uma coisa muito longa. Para que você vai namorar se você não pode casar? Tá namorando para quê? Então é aí que muitas vezes eu vejo uma maldade. Se você não tem uma estabilidade financeira para assumir um casamento, uma família, porque casamento é dinheiro, mano. É dividir conta, é assumir compromisso financeiro, porque os dois vão se tornar uma só carne e vão habitar dentro de um único lar. Então vocês vão ter muitos desafios para vocês enfrentarem juntos. Então a mulher precisa ter uma certa estabilidade financeira, o homem também. Ok? Então, o homem e a mulher tem que entrar num relacionamento de um namoro cristão já pensando que isso é um propósito para casar. Não é uma coisa à revelia, a moda boi, a moda bangu. Eu tenho um propósito do porquê de eu estar namorando essa pessoa. Por quê, pessoal? Porque não vale a pena ficar se abrasando. Você vai namorar para quê? Para ficar se abrasando com essa pessoa? Aí sabe o que muitas vezes acontece? Aquele relacionamento não dá certo. Aquele relacionamento não dá certo. E ambos acabam terminando. E sempre acontece daquele homem ou daquela mulher sair daquele ambiente cristão. E muitas vezes ele vai para o mundo, ou ela vai para o mundo. Ou seja, uma série de problemas. Relacionamento de namoro cristão é com propósito para casar. Você vai namorar 2, 3 anos uma pessoa para quê? Se você não pode ter relacionamento sexual. Aí vai ficar ali naquela luta. Só que o apóstolo Paulo na Bíblia, ele fala o seguinte: olha, eu aconselho que se o homem não for possível se conter, para não ficar se abrasando, eu aconselho ao homem se casar, porque é melhor casar do que se abrasar. Então, tenha um propósito de namorar para casar, que é para não ficar se abrasando no mundo fazendo besteira, muito menos no namoro. Então o jovem, o homem, a mulher de Deus, ele entra num relacionamento já visando que aquilo ali, o homem e a mulher de Deus, ele precisa ter valores eternos. O namoro já é um ensaio para o casamento. Se você já está tendo problemas no namoro, por que você está entubando isso aí, meu irmão? Né? Então, quando você não tem intimidade, que você não deveria estar tendo, se esse namoro terminar, não vai ser uma coisa tão sofrida, tão dolorosa, porque você não pode estar num namoro vivendo como uma vida de casal, tendo relacionamento sexual à vontade, vivendo junto como se fosse um casal. Você não é casado com essa pessoa. Pessoal, ouçam o que eu estou dizendo para vocês. Se vocês não obedecerem isso, vocês vão arrumar problema para a vida de vocês. Eu hoje só entro num relacionamento se for para viver uma vida de santidade. Estou dizendo que é fácil? Eu estou dizendo que eu vou conseguir? Eu não sei.
mas eu só entraria com esse propósito. Então, pessoal, será que eu vou conseguir? Eu não sei. É uma luta que os dois vão ter que passar. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala, olha, eu aconselho o casal, ao homem ele não se casar, ele ficar como eu, né? Porque o apóstolo Paulo era um missionário solteiro. Mas ele fala assim, mas se vocês quiserem se unir a alguém, se unam. Todavia o casal terá tribulações. Eu queria vos poupar, né? Porque vai ter a luta ali, né? As batalhas. Se for no namoro, vai ser para não pecar, para não queimar etapas. Mas vocês vão ter problema. Vocês vão ter desafios a superar. Então, façam isso no Senhor. Um relacionamento, uma menina e um homem de Deus, ele não pode ser uma pessoa desesperada, porque o desespero ele traz uma ideia de que não há propósito, não há exclusividade, não há um propósito daquela pessoa estar querendo assumir alguém. Então, se as irmãs estão vendo que tem um amiguinho lá que está com muito amor no coração, né? E tá atacando, atirando para tudo que é lado, tenham discernimento, irmãs. Tenham cuidado com essa pessoa. Orem pela vida dele. Da mesma forma, o homem que tá vendo que aquela menina que tá muito fácil para todo mundo que é homem, tome cuidado, porque você não sabe se você é apenas mais um na fila. Só que essa mensagem eu falo principalmente para as mulheres, porque tem muito homem que entra nesses ambientes com maldade. Eu não vou dizer que não tenha mulher, mas tem muito homem que entra nesses ambientes com maldade, que vê a irmã que está ali se guardando há tanto tempo, que já há uma carência ali para ter alguém, e ele encontra ali um ambiente propício para ele iludir aquela menina, levar para um namoro, ou nem chega no namoro. Rola uma intimidade ali, ele consegue o que ele quer e ele descarta ela igual lixo. Tomem cuidado, porque às vezes aquele desespero que ele tá para namorar, não é para namorar num propósito no Senhor, mas é para se abrasar, é para fazer fornicação. Depois que ele conseguiu o que ele quer, ele vai te trocar. Enorme possibilidade de ele te jogar fora. E mesmo que ele não te jogue, vai ser aquele relacionamento debaixo de maldição, de peso, porque é um relacionamento que não está em santidade. O namorado não é casado, não tem autoridade sexual sobre o corpo da outra pessoa. Então você tem que ter é uma linha muito fina a condução de um namoro. Viva uma vida de santidade. Preserve dentro de você, porque para os solteiros já é difícil, tem um monte de oportunidade aí, é pornografia, é Instagram, é relacionamento sem compromisso. Imagina para o namoro, você com aquela pessoa todo o tempo ali. Então preserve dentro de você o propósito que Deus, tudo aquilo que Deus tem acrescentado na tua vida, preserva, porque eu costumo dizer o seguinte: quando você tem experiências com a glória de Deus e que você é renovado, cheio do Espírito Santo, você é como uma garrafa cheia de água. E cada pecado que você vai cometendo é um furinho nessa garrafa e que a água vai esvaziando, até você ficar vazio. Preserve essa água dentro da garrafa, que é a santidade e a glória de Deus dentro de você. A glória de Deus não habita no ambiente de pecado. Se for para namorar, mulher de Deus, se for para você assumir um compromisso com o homem de Deus, assuma na sua vida um homem que tem propósito com as coisas de Deus. Sonde, dá uma sondada em quem é essa pessoa. Veja como é que é a conduta dele com as outras irmãs. Porque se ele está investindo em você, mas está investindo em outras 5, já tem alguma coisa de errado, minha querida. É joio, já tem alguma coisa de errado. Deus é um Deus de propósito. A gente vive hoje numa sociedade líquida demais. Não é nem líquida, já está gasosa. Deus é um Deus de coisas sólidas. Deus é um Deus de exclusividade. Deus é um Deus que tem, não é uma alma gêmea para você, mas ele tem um homem para você que é uma pessoa de propósito com Deus, de compromisso.
para que nesse namoro, quando ele começar, o homem já vê nessa mulher uma possível esposa. E a mulher já vê nesse homem um possível esposo. E pode ser que durante o namoro algumas coisas não aconteçam do jeito que eles querem. Pode acontecer, pessoal. Ah, eu vi que ele, tem algumas características pessoais. Ah, ele tem algumas coisas no caráter dele que eu acho que não achei legal e tal. E o namoro, você vai ter toda a chance, até no noivado, de desistir. O que não pode acontecer, pessoal, é você chegar lá no casamento para você ver que você construiu o teu relacionamento na areia. E quando vier o problema, quando a ficha cair, você vê que você tomou a decisão errada na tua vida. Só que agora você já está casado, meu irmão. Você não pode chegar simplesmente e falar, não dá mais, tá? Vou separar. Não faça isso, que a pessoa que faz isso, a Bíblia fala que está em adultério. Você não tem, depois que você casou, é para sempre. Tamanho a importância espiritual do casamento, à luz da palavra de Deus. É uma vez só. E você só fica livre daquela pessoa se você descobrir de fato uma traição ou aquela pessoa morrer. Caso contrário, você não tem autoridade para separar dela. Se você separar dela sem uma dessas duas possibilidades, você está em adultério. É maldição para a tua vida, meu irmão. Isso é gravíssimo. Vocês estão entendendo? Isso é o peso do relacionamento na vida de uma pessoa. Por isso que eu volto a te dizer, tome a decisão correta. Tenha tempo, você que é uma mulher de Deus, tenha tempo para sondar quem é essa pessoa. Converse entre as meninas. Tenha discernimento das coisas. Eu costumo dizer o seguinte, é melhor ficar mais um ano solteiro, solteira, do que você entrar num relacionamento carnal que não vai te acrescentar nada de Deus. E que existe a possibilidade da pessoa ser um lobo que só vai entrar no relacionamento contigo para te usar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, pessoal. Deus ilumine todos os homens e as mulheres que estão ouvindo esse vídeo. Me perdoem se eu falei alguma coisa de errado. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Que Deus tenha misericórdia da igreja no Brasil. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, minha irmã. Que Deus te guarde, meu irmão. Que Deus te dê sabedoria e coloque dentro de ti cada vez mais os seus valores eternos. Beleza, pessoal? Vídeo diferente, né? Mas eu espero que tenha te edificado, tá? Havendo novas informações aí das tretas mundiais, das coisas do canal, eu venho aqui e atualizo vocês. Deus te abençoe e que Deus te guarde. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.